Olá, estamos começando mais um programa Box 32 pela TV Com, canal 36. As festas de final de ano estão se aproximando, então nada melhor do que a gente saber alguns cuidados e precauções que deve ter nesse período. Por isso que eu convidei a nutricionista Nicole Zanchetti para falar sobre esses cuidados. Nicole, pode falar um pouquinho sobre o consumo, assim, como se controla os alimentos calóricos nessa época, já que normalmente a ceia de Natal é baseada na ceia europeia, né? Ela é bem calórica e depois os exageros normais que as pessoas cometem. Quais são as tuas sugestões? Então, eu acho que é importante durante o dia em que vai ser feita a ceia, manter uma alimentação fracionada, comer pequenas refeições ao longo do dia, procurar consumir fibras, né, alimentos que deem saciedade, então frutas, cereais integrais, manter um consumo legal de água durante o dia também. Uhum. E durante a ceia, você pode associar alguns alimentos para ajudar na redução da absorção das gorduras, por exemplo, a saciedade, as saladas, uma farofa modificada, talvez uma farofa mais funcional, com alimentos integrais, uma aveia, uma quinoa, umas castanhas, acompanhar os pratos com frutas, ingerir, quem sabe fazer uma água aromatizada também, para acompanhar o prato, comer devagar. Aquele fio de ovos, aquela farofa maravilhosa que recheia o peru, o pato, seja lá o que for. Onde é que fica? Fica bem interessante se você usar alguns ingredientes, como as castanhas, dá um sabor bem interessante, as sementes, e acaba agregando, né? Quem sabe oferecer antes pequenas porções de aperitivo já para fazer esse forrinho, né? Sim, porque as pessoas tendem a passar muito tempo sem comer nesse dia, pela correria mesmo, e isso acaba aumentando a fome e elas exageram, né? E tem pratos que são tradicionais. Você já imaginou uma ceia de Natal sem uma maionese? Impossível. Carregada de frutas? Impossível. Tem que maneirar mesmo também na bebida, né? Sim, com certeza. Que sugestões você dá, assim, sucos, como nutricionista, o que você faz nesse caso? Durante a ceia? Ou antes até, como preparo, né? Já que essa época a temperatura sobe muito. Sim, durante o dia eu acho que manter um bom consumo de água e alguns chás. Pode até manter refrigerados, né? Os chás se mantêm bem na geladeira, você pode tomar ao longo do dia. Durante a ceia eu acho que pelo menos intercalar as bebidas alcoólicas com água. Funciona bem, fica bonito, fica atraente, fazer uma água aromatizada com fatias de fruta, canela, gengibre, e acaba auxiliando já no processo digestivo, fica mais, as pessoas conseguem beber numa maior quantidade, tem um saborzinho, né? E eu acho que isso acaba estimulando esse equilíbrio. Como vai ser a tua ceia de Natal? O que você vai colocar na mesa? Eu acredito que deve ter sim os alimentos que são simbólicos e representativos aí para o momento, mas também pretendo acompanhar com uma salada bonita, atraente, um molho natural, com ervas. Molho natural? Pode ser a receita desse molho. Que molho seria? Pode ser um azeite com algumas especiarias. Eu gosto muito do açafrão, que é um tempero bem anti-inflamatório e fica interessante, dá uma cor bonita. Mostarda, orégano, uma pimenta, né? Então dá até para preparar alguns pratos com esses temperos, que isso deixa bem aromatizado também. Você pode falar um pouquinho sobre os fitoterápicos, para o telespectador entender? Fito é planta, terápico é terapia. Vamos falar um pouquinho deles aí. Quais são esses fitoterápicos mais importantes atualmente? Assim, se inclui aí também as especiarias, né? Elas estão sendo muito estudadas. Vamos falar, por exemplo, uma delas. O açafrão, que eu comentei. O açafrão é bom para quê? O açafrão, ele tem estudos mostrando um efeito anticâncer, muito interessante para a parte cardiovascular, porque ele é bem anti-inflamatório mesmo. Associado a uma dieta para emagrecimento, também tem respostas interessantes. Que ele é... Sim, ele é um dos temperos que tem mais respaldo científico, né? E ele é considerado um produto assim preventivo, né?
Nós temos o açafrão espanhol, que é muito caro, né, que é o pistilo, né? E temos também o curcuma, que é açafrão da terra. Eles têm as mesmas propriedades ou varia? São similares. São O que similares. hoje se estuda é que o estigma da flor ali, que é uma parte específica, é ainda melhor, mais interessante a nível de antioxidantes, né? Mas o próprio pó mesmo já tem uma boa estabilidade e um bom resultado. É que estamos nos alimentos que podem fazer bem, temperos. O colorau, que é muito utilizado aqui. Também tem algumas propriedades, assim, normalmente se usa até mais para dar cor no Ele prato. é rico em caroteno, não? Também tem carotenoides, sim. E acaba tendo uma função preventiva para pele, olhos, né? Também interessante, até pensando em verão, né? Sim, e outros, vamos citar outros. Por exemplo, orégano. O orégano ele tem uma função mais digestiva e muito antifúngico. Então ele é bem indicado também para quem tem infecção urinária com repetição, candidíase, tem Utilizado várias de que forma? aplicações. A gente pode usar na comida mesmo, pode usar dentro de um azeite, porque o azeite ajuda a extrair os princípios ativos, né, desse tempero. Ele interfere? Sim, o azeite ele é um bom extrator, né, de princípio ativo. Então é interessante. Com na relação alimentação. Os franceses são magros. A dieta deles é uma dieta muito interessante. Eu li bastante sobre isso já, inclusive artigos científicos. Por que eles são magros? É um conjunto, né? Primeiro, eles só comem o que é da época, ou seja, flor, fruto, floresce e seca. Eles fazem a volta, o ciclo da vida através da alimentação. Outra dica interessante é que nenhum francês coloca a mão no garfo novamente antes de engolir. Entendeu? Comer devagar. Garfada e mastiga e depois ele engole. Isso aí dá tempo do organismo entender que está satisfeito e evita o excesso, né? Normalmente, na correria, você come o dobro e acaba engordando. Que recomendações você dá para o caso do Brasil, que é um país tropical? Eu acho que a gente tem uma infinidade de frutas, né? Que tem um sabor incrível, que em geral você não encontra tanta variedade fora do país. Assim, acho que a gente tem tem bastante sorte com isso, né? E então acho que a gente pode colocar as frutas nos intervalos das refeições, porque isso já mantém o consumo de fibras e antioxidantes. Acho que também no calor é fácil comer salada. A questão é se organizar, deixar pré-pronto, que no dia a dia corrido isso faz diferença, né? Comprar já antecipadamente. E vale aqui o que a Nicole está falando. O Brasil é um país tropical riquíssimo em frutas, mas ultimamente eu tenho me dedicado a consultar esses sucos que a gente compra em caixinha. Leiam com atenção que vocês vão levar um susto. Todo ele, para começar, é de pêssego, mas tem maçã. Tem suco de maçã. Por quê? Em média, 1 litro tem 33% só de suco. O restante... São aditivos, né? Aditivos, que fazem muito mal. E, por incrível que pareça, depois da polpa, que é o mais recomendado, que é mais difícil que você tem que ter congelado, aquela garrafinha concentrada. É melhor do que qualquer suco que você compra já pronto nessas caixinhas PAC, né? Nicole, aqueles que exageraram na ceia, vamos falar agora depois, ou no Réveillon, quais são os calmantes que ele deve ter à disposição ao lado para mudar essa situação, a ressaca e indisposição? Eu acho que no pós-festas aí é importante ter um bom consumo de salada, vegetais verdes, que eles auxiliam no processo de desintoxicação. Alimentos leves, peixes, gorduras boas são interessantes. Tem o ômega 3, que é bem anti-inflamatório. Quais são as gorduras boas? Castanhas, abacate, semente de chia, linhaça, os peixes em geral, azeite de oliva, né? E também pode usar alguns chás que ajudam a desinchar, porque normalmente nessa época acontece. Quais são muito esses esse chás, processo. sucos, sopas, enfim, que você recomenda? Eu gosto bastante de usar os chás associados, então cavalinha, hibisco, carqueja, um chá legal para trabalhar já em fígado também, então trabalhar nessa desintoxicação, para fazer uma sopa de vegetais natural. Acho que ingerir bastante água, se der fazer uma água aromatizada, você tem mais princípio ativo ali.
né? Um gengibre, canela, hortelã, que também é diurética. Quais são os alimentos termogênicos, né, que ajudam a queimar gordura mais rápido? Um dos mais estudados e indicados é a pimenta vermelha. Ela tem a capsaicina, que estimula ali o aumento do gasto energético. Também o gengibre tem associação a um processo de emagrecimento. O chá verde, né, tem bastante associação com o exercício físico. Claro que numa dieta equilibrada, em que você tenha toda uma moderação e uma oferta variada e natural de alimentos. Você né? falou algo importante, que a gente tem que se concentrar mais, a pimenta. Eu já escrevi sobre pimentas e sobre um estudo muito interessante. A pimenta ajuda, inclusive, a diminuir riscos de depressão. Por incrível que pareça, a estatística é nacional. O estado brasileiro que menos consome pimenta é o Rio Grande do Sul, e é o que mais tem casos de depressão. Será uma coincidência? Olha, eu acho que está tudo relacionado, né? Acho que o próprio meio ambiente assim, também da ela pessoa. Sim, ela tem uma propriedade bem antioxidante, né? Então, em geral, a gente costuma fazer uma relação entre a interação corpo e mente, né? Então, do teu corpo está bem nutrido, você está no equilíbrio alimentar, nutricionalmente falando, né? Mente sã e corpo são, né? Sim. Ok, a gente vai dar uma paradinha e volta já já com as novidades, que serão, você vai fazer um suco detox, é isso? Ok. Isso mesmo. Fique conosco.